Por que revisar todo dia importa? Olha, esse assunto, revisão, é um dos temas mais pedidos pelos alunos que eu oriento para o vestibular. E assim, não só para o vestibular, mas para todo mundo que estuda, seja no ensino médio, pré-vestibulando, né, de cursinho, ou até mesmo quem está na faculdade. Se você quer ter um bom desempenho nos seus estudos, uma qualidade, você precisa revisar. E sim, tem que ser um hábito diário para que você possa ter facilidade na hora de acessar as informações mais importantes. Então, esse é um assunto bastante interessante, porque eu vou falar um pouquinho de algumas técnicas de revisão para vocês. Vocês vão ver que são muito simples, que vocês podem com certeza colocar no dia a dia. Então, vamos lá. Por que que você... Então, um tema muito comum, né? Por que que eu vejo que é tão importante esse assunto? Porque eu vejo esses alunos sempre estudando, fazendo exercícios, horas de dedicação, mas aí na hora do simulado ou na hora da prova cai aquela questão que ele fala, puxa, eu sabia isso, mas na hora eu não lembrei, deu aquele branco e tal. Então, como que a gente faz para reverter isso, para que isso não fique constante? A primeira coisa é você entender que faz parte do estudo você que está aprendendo, não absorver todo o conteúdo de uma vez, né? Você não lembrar de todas as informações de uma vez. E isso não significa que você não é capacitado ou que você não se esforçou. Eu sei que gera uma frustração, né? Porque você estuda pra caramba, assiste aula, faz exercício, e aí, de repente, a hora que você vai fazer a prova, a hora que você vai fazer o simulado, você não consegue ter aquele desempenho esperado, né? Você não consegue aumentar tanto os seus números de acertos. E aí vem aquela sensação de frustração, aquela pergunta assim, poxa, será que eu sou capaz? Será que eu estou aprendendo de verdade? O que tem de errado, né? Então, a primeira coisa é você entender que faz parte desse processo de aprendizagem a gente absorver só um pedaço daquele conhecimento, né? Por isso que é tão importante fazer exercícios para você ir organizando o conteúdo na sua memória, né? Para você ir tirando as dúvidas, mas também é muito importante você revisar esse conteúdo, não fazer assim, estudei uma vez, pronto, conteúdo dado, conteúdo aprendido, e deixar isso para frente. Não, você tem que, de tempos em tempos, voltar a esse conteúdo, né? Porque existe naturalmente uma curva do esquecimento. E é isso que a gente quer minimizar. A gente precisa diminuir esse esquecimento para que a gente tenha mais qualidade de desempenho e acerto no vestibular, certo? Então, assim, primeiro, esse entendimento ele é importante porque eu vejo muita gente se frustrando e achando que não foi esforçado o suficiente. Aí aumenta o número quê? De horas de aulas assistidas ou número de exercícios e não necessariamente o tempo de revisão, que é tão importante, né? E o que eu percebo é que tem que ter essa complementação, né? Não adianta só assistir às aulas e fazer exercícios, você tem que fazer uma revisão estruturada para que você consiga reter aquela informação. Então, realmente, eu tenho uma aluna, ela já está no terceiro ano de cursinho, e ela faz todas as aulas, ela assiste todas as aulas, ela entra às 7 da manhã, tem aula até às 3, 4 da tarde, aí ela fica até às 7 da noite ali, fazendo exercício todo dia, só que ela falha na revisão. Ela normalmente fala assim, eu não consigo encaixar, porque eu não consigo acordar mais cedo para revisar, eu estou muito cansada, e à noite eu fico muito cansada também, não dá para colocar mais uma coisa. Então aí foi onde a gente conseguiu fazer um ajuste e mostrar para ela que se ela incluísse uma revisão que fosse de 30 minutos todos os dias, já seria o suficiente para ela ter um melhor desempenho. E aí ela começou, a gente conseguiu organizar o horário e viu que era possível ali antes dela ir embora, né, do cursinho, ela colocar esse tempo mínimo, né, que a gente estabeleceu ali de 30 minutos, para ela ir revisando. Ela já começou a se sentir melhor. Ela viu e falou assim, nossa, que legal, porque eu sinto que eu estou aprendendo mais, eu sinto que está rendendo mais. Então, isso realmente vai acontecer se você colocar essa revisão diariamente. Então, mesmo que você precisa, talvez, diminuir um pouquinho o seu número de exercícios, mas coloca essa revisão diariamente. Um outro caso também de uma aluna que está no segundo ano de cursinho e que ela estuda muito bem, ela vai muito bem, ela pega rápido a aula, sabe? Faz exercícios de uma forma rápida, não fica muito tempo, né, para resolver os exercícios, só que ela sente que ela não está evoluindo. Então, assim, ela está tirando praticamente a mesma nota de simulado que ela tirou nas provas do ano passado.
E aí ela fica assim, poxa, eu estudei pra caramba, eu sinto que esse ano eu tô estudando mais, eu sinto que eu tô com mais qualidade, mas mesmo assim eu não vejo crescimento. Então foi onde a gente percebeu que ela precisava incluir revisão. E nesse caso a gente fez uma revisão especificamente sobre os erros dela. Então ela fez uma análise do que ela estava realmente errando nos simulados, qual era o tipo de erro, se era um erro de atenção, se era um erro de falta de conteúdo, e a gente percebeu que muitas vezes era atenção, e isso acontece porque às vezes a informação não chega ali rápido na memória, né? Então, acaba se atrapalhando um pouco, confundindo algumas coisas e erra de bobeira. Então, a gente, fazendo essa análise, percebeu que ela precisava revisar alguns conceitos que estavam acontecendo ali, né, nesses simulados. E essa evolução começou a aparecer. Então, ela percebeu que ela falava assim, não, isso aqui que eu errei, eu não vou mais errar. Isso aqui eu não posso mais, né? Porque eu já estudei, eu já aprendi, eu já fiz exercício, o que faltou foi revisão. Então, ela começou a colocar essa revisão e já está sentindo esse crescimento acontecer, né? E a gente está acompanhando para que ela consiga, de fato, avançar cada vez mais. Então, veja, é uma questão de organização. Eu procuro a ilha... Peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar. A gente vai ver agora um pedacinho. Eu adoro esse filme, chama Divertidamente. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar. Eu espero que tenham assistido, porque é muito fofo. E tem um trechinho que eu acho super didático. É claro que é um filme, é uma animação, né, infantil. Então é bem lúdico. Mas eu queria que vocês prestassem atenção o que acontece com as informações que não são acessadas. O que acontece com as informações que ficam lá paradas. Eu procuro a Ilha da Amizade. 4 anos de aula de piano. Já até desbotou. Na boa, salva o parabéns e manda pro lixo todo o resto. Perdão. Presidente, o que acha? Deixa só os 2 que vão cair na prova. Esquecendo? Ei! Não podem jogar fora, são memórias importantes. Os nomes de cada uma das princesas de desenho? São importantíssimas pra formação. A Brilhinho, a Melzinha... Esquecendo? Ei, põe-o de volta! Foram pro lixão. Foi lá pra baixo, já era. Amizade, esse é nosso trabalho. Quando não damos bola pra uma memória, desbota. Quê? Acontece com as melhores. Menos com essa belezinha. Essa aqui não vai desbotar nunca. Tem muita cor. É a música daquele comercial. Às vezes mandamos pra sala de comando só pra zoar. E aí passa na cabeça da Riley muitas e muitas vezes, tipo 1 milhão talvez. Vamos ver de novo. Tá, entendi. Todo mundo já ouviu, tá? Ajuda mesmo, eu sei. O que acha de mandar de novo? Tá. Lá vai! Outra vez! Outra vez? Triponente vem! Ei, por acaso você sabe o caminho pra Ilha da Amizade? Telefone. Bom, gente, então a ideia é essa, tá? O que você não consulta com frequência vai ficando ali cada vez mais escondidinho, né, na nossa memória, no nosso cérebro. Isso daí é um estudo já bastante divulgado da neurociência, né? Que ele vai guardando e vai ficando tão esquecido que chega um momento que a gente não acessa mais essa informação. A gente sabe que a gente aprendeu. Então, por exemplo, eu, né, lembro que eu estudei química, física no ensino médio e aprendi várias fórmulas, sabia fazer várias contas. Hoje eu não sei mais, porque eu não usei mais essa informação. Então isso é muito importante, tá? Que para a gente aprender de verdade, para a gente lembrar de verdade, a gente tem que aprender aquele processo. Não é só lembrar da informação ou reler uma informação para a gente aprender. Então quanto mais a gente usa, quanto mais a gente acessa, aí sim a gente vai ficando com essa informação acessível, tá? Então, o que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é sobre isso, que é um erro muito comum, que as pessoas simplesmente falam, então vou revisar, aí abre o caderno e relê as anotações, ou tira foto da lousa do professor e olha a foto, ou então assiste de novo uma videoaula sobre uma aula que o professor deu, e isso muitas vezes vai fazer com que você só tenha uma falsa sensação de que você aprendeu. É uma falsa sensação, porque de verdade você não acessou aquela informação. Ela só passou de novo pela sua mente. Então é uma leitura passiva que a gente fala, né? Você fica muito na postura de só receber. Então ou você escuta uma videoaula, lê ou relê, né, aquelas anotações, e isso não faz com que você ative de fato a informação no seu cérebro. Então a gente precisa começar a aplicar. Então, assim você vai aprender de verdade. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer um esforço. Então, aqui, por exemplo, na imagem, né, ele está com os olhos fechados, tentando lembrar
dessa informação, fazendo um esforço da memória. Essa revisão ativa é a que você vai guardar, porque você está buscando isso no seu cérebro. Então, você vai conseguir, de fato, fazer as conexões neurais necessárias para você ter aquela informação. Então, lembra sempre disso, que revisar muitas vezes vai pedir uma ação sua, seja falar, escrever, explicar, fazer perguntas e respostas, mas uma forma mais ativa de acessar essa informação. Então, essa é uma técnica que eu vou ensinar, é uma técnica super simples, em que você, quando termina de estudar ali rapidamente aquele conceito, você rapidamente pode falar em voz alta, né? Tá, então deixa eu ver o que eu entendi. E explica rapidinho o que foi que você entendeu. Então, veja, se você conseguiu explicar rapidinho, não travou, significa que tá indo bem. Agora, se você começou a explicar e... Sabe quando a gente acaba de ler uma... Todo mundo já teve essa sensação. Nossa, eu li essa página inteira do livro, não faço ideia do que eu li. Parece que esqueceu, parece que não entendeu nada. Então, terminou de ler aquela página, explica em voz alta o que eu entendi disso aqui. Essa é uma maneira de você ir checando, tá bom? E você vai anotando ali, não, isso aqui, ó, essa parte eu não entendi, travei. Então, se eu travei, não consolidei, não aprendi. Então, se travou, é porque ainda não aprendeu. Então, volta, lê, grifa, faz anotações, explica. É uma maneira fácil de você checar a sua compreensão daquele assunto. Essa é uma técnica que eu adaptei, né? Eu gosto muito dessa técnica, eu acho ela super simples e dá para você fazer todo dia. Você não vai levar mais que 3 minutos para fazer uma revisão de um assunto super extenso, por exemplo. Então, eu peguei aqui o exemplo, né, de história, a Revolução Industrial. E aí você vai fazer a técnica do 3, 2, 1. Então, o que é o 3, 2, 1? Você vai pensar, tá, desse tema, desse assunto todo, quais são as 3 principais ideias, os 3 principais conceitos que eu preciso lembrar. Depois você vai pensar em 2 perguntas, 2 perguntas que podem cair numa prova sobre esse assunto, que podem ser questionadas, 2 pontos que com certeza pode ser verificado. E depois uma conexão. O que esse assunto é importante? Por que esse assunto é relevante? Com o que eu consigo conectar? Enfim. Aqui no caso da Revolução Industrial, eu separei, por exemplo, 3 ideias. Explicar que a Revolução Industrial, ela pede um processo de mecanização. Então, antigamente existiam produções artesanais, né, onde tinha manufatura, e aí, de repente, teve a mecanização da produção, né? Então, esses produtos passaram a ser feitos de forma mecanizada, ou seja, com certeza acelerou muito a produção, né? Então, antes existiam fábricas, manufaturas, e agora tem essas fábricas industriais. Então, a quantidade de produtos vai ser muito mais rápida. E isso só foi possível porque tinha uma quantidade muito grande de carvão disponível e essa máquina a vapor, né, utilizando o carvão, fez funcionar tudo isso. Então, foi uma grande transformação no mundo. Aí eu poderia trazer mais informações e tal, mas pelo menos essas 3, mecanização, fábricas e carvão. 2 perguntas podem ser feitas na prova em relação à Revolução Industrial. Uma coisa muito importante é que ela alterou de forma significativa a configuração da sociedade, a configuração da economia, política, tudo, né? Então, as consequências. Então, quais foram as consequências da Revolução Industrial? Eu sei explicar quais são as consequências? Eu sei. Então teve mudança, né, da mão de obra, que vai vender a sua força de trabalho por um salário, vai ter mudança para a cidade, vai ter um ritmo diferente de estilo de vida. Então, eu posso falar um monte de consequências. Então, com certeza, isso é importante. Condições de trabalho. As condições de trabalho, como que elas eram? Explicar sobre isso é também um assunto que, com certeza, pode ser perguntado numa prova. Então, eu estou já imaginando pontos importantes. Ao fazer essas perguntas, eu já estou imaginando quais são os pontos mais relevantes. E uma conexão. Por que esse assunto é importante? Esse assunto é importante porque a Revolução Industrial trouxe uma nova configuração, né, da sociedade como um todo, da dinâmica, né, das relações. Então, isso também pode ser visto até os dias de hoje, que desde a Revolução Industrial a gente passa a consumir os recursos, né, do meio ambiente de outra maneira, e sempre esse avanço não parou, né? Esse avanço ele continua muito presente nos dias de hoje para que tenha cada vez mais produção com menor custo, né, com melhores aproveitamentos, aí vem a questão também de lucro e tal. Então, com certeza, é um assunto relevante, porque até hoje está na atualidade. Enfim, eu fiz um resumo aqui, demorei o quê? Uns 3 minutos? Nem isso. Então, essa é uma maneira da gente fazer uma técnica de
resumo, né, de síntese, o 3, 2, 1. Você pode fazer isso com vários assuntos, biologia, pode fazer isso com química, com literatura, todas as matérias. Escolhe um assunto e faz 3, 2, 1. Uma outra maneira também é assim, não importa muito, mas que é mais a técnica da questão do ciclo, tá? Não importa muito se você vai fazer isso escrevendo, falando, explicando, desenhando, né, em forma de mapa mental, gráfico, mas ela tem que ser rápida. Você não pode ficar muito tempo ali. Você faz no dia aquela revisão bastante rápida, assim, para você só lembrar o que você acabou de ler. Então, é só checar o entendimento. Aí, amanhã, você faz de novo. Fala assim, tudo bem, o que eu estudei ontem mesmo? Aí você faz rapidamente essa checagem. E depois de 7 dias, né, normalmente eu gosto de fazer antes da próxima aula, né? Então, vamos supor, eu tive aula de história hoje, eu só vou ter aula de novo semana que vem. Então, antes dessa aula, um dia antes dessa aula, eu me pergunto, o que eu aprendi na semana passada? O professor vai entrar na sala, vai explicar esse assunto? O que eu lembro, né? Para que eu possa, de uma maneira já revisada, aproveitar ainda mais a aula. Então, é uma revisão um pouquinho mais completa, que você vai tentar lembrar de memória, mas também você vai acessar as informações, vai complementar se você esqueceu alguma coisa importante. Então, essa é uma técnica bastante interessante. Você faz pós-aula essa revisão, né? Tipo, teve aula, você faz uma checagem, né? Você verifica se você entendeu, e antes da próxima aula, né? O pré-aula, você também faz a revisão de novo, para que você vá acessando com mais frequência aquelas informações e consiga ir checando o entendimento, e quando cair na prova, você vai estar mais rápido no raciocínio. Essa daqui faz muita diferença. Eu percebo que tem gente que faz simulado, aí vê que erra, aí o que acontece? Para de fazer simulado, que é o maior das travas, assim, um erro que não dá para fazer. Gente, o simulado, ele é uma forma de revisão, né? Você revisa conforme você está fazendo. Mas de nada adianta você fazer simulados se você não checar o que você realmente errou. Então, você tem que entender por que você errou, o que foi que aconteceu. Pode ser interpretação, pode ser, errei, entendi o conceito, mas errei o cálculo. Aí você tem que treinar cálculo. Eu estava cansado nessa hora, eu estava desatento. Então, você tem que saber mais ou menos quando isso acontece, para você, de repente, dar uma energizada, comer lá uma paçoquinha, né, para dar uma ativada. Ou fazer técnicas de grifar, de anotar, para conseguir, né, capturar o que é essencial ali na pergunta. Mas de nada adianta você fazer esse simulado, só olhar o número de acertos e erros, por exemplo. Você precisa olhar o porquê, o que exatamente você errou, qual foi o conteúdo exatamente que você errou. E não só, de 90 questões eu acertei 70. Não, eu preciso entender essas 20 que você errou, o que foi que aconteceu? É conteúdo, é atenção, enfim. Voltar, e aí sim voltar e estudar de forma profunda, porque significa, se você errou, aquilo que você estudou não foi absorvido por completo. Então precisa voltar, precisa fazer de uma forma diferente, né? Porque se voltar e fazer do mesmo jeito, provavelmente você também não vai lembrar da mesma forma que você não lembrou quando você fez o simulado, tá bom? Então, esse caderno de erros, anotar esses erros, voltar e revisar, é uma maneira de você garantir que você não vai mais errar aquilo, porque você já olhou com muita atenção para aquele erro e revisou da forma que necessitava. E essa é uma técnica muito famosa, tá? Então, você vai pegar alguém na sua casa, alguém que está ali disponível, pode ser um colega, pode ser o seu animal de estimação, você pode inventar um personagem, pode ser um abajur, você vai, o espelho, né? Ou dar aula simplesmente para a parede. Mas você vai pegar todo aquele conceito, então todo aquele assunto, e você vai explicar como se estivesse dando uma aula para alguém. Como se eu estivesse ensinando para uma criança, por exemplo, o que é aquilo. Então, Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Por que ela aconteceu? Como ela aconteceu? Quais foram as causas? Quais foram as consequências? E vai explicando. Se você perceber que você está trila de maneira fluida, significa que está dando certo. Se você travou, você volta naquele pedacinho, estuda novamente e continua. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você aplicar o conhecimento, você tem que tirar de você esse conhecimento, tá? Você pode até ter um quadro
e anotando assim na lousa, sabe? Ou uma folha em branco, como se fosse um quadro, né, de lousa para você ir escrevendo e explicando isso. Ah, mas eu não consigo. Então grava um áudio, né? Ou grava um vídeo, como se você estivesse dando uma aula para alguém, fosse mandar isso para alguém, enfim. Pega seu pai, sua mãe, quem tiver disponível, mas usa esse recurso de dar aula. Isso é a técnica, essa é a técnica mais poderosa. Com certeza, se você fizer isso, você vai lembrar desse assunto com muito mais facilidade. E você vai acertar no simulado e depois a gente vai conferir você passando no vestibular, que é isso que a gente quer, tá bom? Então, assim, lembra também, gente, que por que é tão importante falar de revisão? Porque às vezes a gente fica com essa conversa de que, nossa, mas eu estudo tanto, será que eu não sou tão esforçado? Será que eu não sou capaz? E não é nada disso, tá? Então, até essa conversa vai para os pais também, né? Que não é quantidade de horas, e sim a qualidade do seu estudo. Então, se você está estudando, revisando, checando e viu que você está indo bem, está conseguindo absorver, isso é excelente, significa que está dando certo, tá bom? Então, tem que revisar. Esse é um recadinho aí que eu deixo para vocês. Lembra? Então, quem não revisa, recomeça todo dia do zero. É como se você tomasse o banho e aquela memória fosse embora, sabe? Ou que nem no filme aí do Divertidamente, a hora que ela dorme, as memórias vão embora. Mas se você quiser ajuda para organizar isso, para você revisar com constância, para você acumular mais conhecimento e obter o sucesso, existem várias maneiras de organizar o seu dia. Eu tenho um planner que ajuda a fazer isso, também tenho um atendimento individualizado, onde eu faço uma mentoria com esses alunos para fazer essa organização. Então, se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, que vai ser um prazer te apoiar. Então, para revisar, né, tudo que a gente acabou de falar aqui, se você fizer isso, com certeza você vai ter o sucesso que você está buscando, tá? Então, primeiro, a técnica do 3-2-1. Eu adoro essa técnica porque ela é muito simples e você consegue sintetizar de uma maneira muito clara o assunto principal. Você também pode usar flashcards com perguntas e respostas, isso também é muito bacana. É uma maneira de você ir decorando aquele conteúdo, principalmente aqueles detalhezinhos, né? Ótimo para biologia, muito bom para fórmulas também. O caderno de erros, sensacional. Explicar em voz alta. E lembrando que não adianta fazer isso também uma vez. Você tem que daqui 7 dias voltar a fazer de novo, antes da prova fazer de novo. Aí sim, essa revisão ativa vai fazer diferença no seu estudo. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais sobre técnicas de revisão, ou tem outro assunto que você queira que eu aborde, coloca aqui nos comentários, que daí eu vou olhar e vou preparar o material para vocês. Boa sorte, bons estudos!